Seja bem-vindo ao Vaz Áudios. Eu sou o Diogo Vaz e esse é o primeiro episódio do meu podcast de entrevistas sobre processos de criação com artistas e coletivos dos mais diversos campos das artes. A temporada 1 de entrevistas do Vaz Áudios será dedicada ao FID, o Festival Estadual de Esquetes Dramáticas, que aconteceu nos dias 7 e 8 de outubro de 2023, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Durante o final de semana, 12 esquetes foram apresentadas em espaços alternativos da Casa de Cultura. A plateia, então, foi se deslocando conforme aconteciam as apresentações, que tinham uma duração de 15 minutos. Juntamente com as esquetes, foram oferecidas ao público oficinas de dramaturgia e produção, além de uma roda de conversa sobre arte e novas tecnologias. As participantes do festival foram selecionadas através de um edital, com chamada voltada para concepções inéditas que valorizavam temáticas sobre diversidade, com conteúdos em diferentes linguagens, como teatro, música, circo, dança e híbridas. Durante o festival, eu documentei o making-off através de fotografias e registros em áudio, passando desde a montagem das estruturas pela equipe de produção, os bastidores, o camarim, os ensaios, até as entrevistas com as 12 artistas e coletivos de diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, vocês conferem a conversa que tive com Danuta Zagueto e Ana de Davi, produtoras do festival. A gente começa vocês se apresentando, quem vocês são, o que vocês fazem na vida, e aí a gente vai puxando isso para entender o que é essa criação do feed, as referências. Eu me chamo Danuta Zagueto, né? Sou produtora, atriz. Eu há muito tempo tenho um sonho de ter um espaço cultural, né? Isso foi uma coisa que sempre me bateu muito, assim, quando eu entrava em lugares, né, que eu achava que poderiam ser meus um dia. Nos grupos que eu trabalhei, eu nunca conseguia também ser só atriz, né? Então tinha sempre esse misto. E eu comecei a entender que realmente, eu até trocava muita ideia com a Ana sobre isso, que se realmente a gente não se produzisse, o espetáculo não aconteceria. E isso é um fato, assim, uma realidade para vários grupos, e para os que eu trabalho sempre foi um pouco assim, de produção tá muito ligada à atuação, para mim, né? Então eu nunca realmente consegui estar em cena tranquila, sem ficar imaginando como tá a bilheteria, ou se o cenário tá bom ou não tá. De uns tempos para cá eu tenho pensado até mais na produção. Acho que a pandemia também fez essa mudança em mim, porque esse rolê de teatro online para mim não pegou, assim, não funcionou. E aí de uns tempos para cá eu venho realmente pensando assim em me dedicar mais à produção. Acho que é uma coisa que produzir, né, e aí entrando mais no festival, a Ana é minha parceira de projetos, assim, né? Desde sempre. A gente se conheceu na época do Expedição Monstro. E a gente é bem diferente, mas eu acho que a gente tem uma liga que é boa, assim. Ela me puxa mais pro chão, eu sou mais avoada e tal. E a Ana é mais centrada, então acho que a gente tem um equilíbrio, assim. Discorda em certas coisas, mas para projeto acho que a gente se entende mesmo, assim, né? E aí, ali na pandemia, abriu essa inscrição. Na verdade, a pandemia já tava meio que quase ali, acabando, né? Tava num misto, assim, né? Outubro de tipo, eu lembro que a gente já andava meio sem máscara também, assim, já tinha tomado umas vacinas e tal. Rolou uma coisa da gente fazer um projeto anterior, que foi o Papo de Criança, que a gente fez a dramaturgia. Daí, fazendo a dramaturgia, a gente meio que se apaixonou por esse rolê de poder escrever, sabe? Assim, a linguagem da coisa. E aí, esse projeto seria, na verdade, um projeto de dramaturgias. Ainda é um pouco, porque realmente a gente pede para as esquetes serem autorais, né? Assim, que elas não tenham sido apresentadas e que os textos sejam próprios, né? Mas a ideia inicial era, tipo, o lançamento de livro, sabe? Assim, outra coisa. O foco realmente ia ser dramaturgias, né? Mas aí ele acabou mudando para essa esquete por algumas justificativas. Também a gente achou que a apresentação ia ser melhor. E por uma coisa de festivais de esquete estarem meio sem festivais, né? Atualmente tem poucos festivais de esquete no estado, assim. A gente achou que a justificativa ia ser boa para passar e realmente rolou. Eu tô muito afim de pilhar as pessoas pros sonhos delas, assim, sabe? Cada vez mais. Porque eu acho que, daí também, vindo da pandemia, acho que a gente ficou meio engavetado na época da pandemia com umas coisas que a gente achou que ia ser um ano mais legal, né? Tipo, e daí só foi a gente ficando em casa. Então, tirar essas ideias e
E entender que a vida é finita também, a gente perdeu algumas pessoas na pandemia também, né? Teve muita morte, então tem que realizar os sonhos agora, assim. Então eu tô muito nessas também de realizar sonhos das pessoas, assim, um pouco. De pilhar mesmo as ideias, tipo, e aí, o que tu tá pensando? Fazer isso, vem fazer aqui, ou tipo, vamos fazer, sabe? Porque eu acho que assim as pessoas também abraçam os projetos, né? Tem uma coisa aqui também dessa equipe que, por exemplo, as pessoas não são um povo cultural, né? Que é o que a gente se define, assim, né? Como coletivo. Mas eu sinto que as pessoas são, né? Tipo assim, elas se abraçam de um jeito que é muito equipe mesmo, sabe? São pessoas também que a gente se relaciona em outros trabalhos, então a gente tem esse jogo de se conhecer, né? Mas é isso de abraçar e acreditar no projeto e seguir, sabe? Eu sou a Ana de Davi, sou atriz. Eu e a Danuta, a gente fez faculdade juntas, mas em barras separadas, né? A gente se conheceu na faculdade de teatro. E é isso, como a Danu falou, a gente, há quase 10 anos que a gente vem pensando nos projetos juntas e fazendo a produção disso. E a Polvo veio num papo de tipo, a gente trabalha sempre com as mesmas pessoas, a gente tem, né, as pessoas que a gente... um grupo que a gente gosta de ter. E a Danu foi a pessoa realmente que puxou e materializou o negócio, né, lá na casa da Travessa. Eu sou uma sócia distante, assim, eu não moro aqui, então a gente passa mais escrevendo e pensando do que efetivamente estando lá na casa, no meu caso. E o feed é isso, a gente começou a escrever em 2021, era um momento em que a gente estava pensando muito sobre... como colocar o teatro dentro de um lugar, desse não lugar que é a internet, como relacionar isso, como fazer o projeto passar num edital. Então a gente pensou muito nisso de como linkar o teatro de um jeito divertido dentro das redes sociais. Então a gente pensou em feed, a gente pensou muito na sigla, né? A gente queria muito que a sigla fosse feed, então a gente meio que deu uma forçada para o nome ser Festival Estadual de Esquetes Dramáticas. E é isso, o projeto nasceu de uma vontade de dramaturgia, mas eu acho que ele foi se adaptando para um contexto que eu acho que é até mais próximo da gente do que a dramaturgia em si, eu acho. Então acho que ele foi entrando realmente, se encaixando certinho, assim. E é isso, pra mim o mais bonito do feed é que a gente conseguiu juntar muita gente e num desejo muito grande de conseguir conhecer pessoas diferentes, acessar grupos que não fossem da capital, que não fossem as pessoas que a gente está acostumado a ver, dar oportunidade para as pessoas que é isso, que tem uma ideia, que tem um projetinho e que não tem nenhum aporte assim, financeiro, que às vezes é isso que falta, né? Para desenvolver o começo de uma ideia, que pode ser uma sketch mesmo, né? Às vezes a sketch é o começo de uma coisa grande. Então a gente queria muito, em função da pandemia também, né? Das pessoas, enfim, estarem ferradas de grana e tal. A gente queria muito, tipo, distribuir esse dinheiro para o máximo de pessoas possíveis. A gente tem que passar nesse edital para fazer um edital para selecionar essas pessoas. E aí a coisa foi tomando uma proporção. Então se a gente fizer isso, então a gente tem que fazer um festival. Tá, então se a gente tem que fazer um festival, então vamos fazer um festival diferente. Então vamos fazer um festival que tem a ver com as redes sociais. E aí então a gente pode fazer com que o público esteja passando pelas sketches como se fosse um feed das redes sociais. E tem todo esse jogo também da gente querer que sejam conteúdos diversos, né, com circo, dança, teatro, música, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, pra gente não se fechar também, assim. Porque também, por causa da pandemia, a gente vai se fechando em grupinhos, e aí a gente não lida com as pessoas que são da música, a gente não lida com as pessoas que são da dança, do circo, a gente vai se colocando em caixinhas, assim. E a gente queria muito que as pessoas se conectassem, assim, se entrosassem. O camarim dos atores é todos juntos, pra gente, tipo, se conhecer mesmo, né? Para as pessoas trocarem. Eu achei bonito ontem, que foi o primeiro dia, a gente desceu e aí tava meio que todo mundo lá.
Daí a gente, então, a gente vai então começar, né, e tal. A gente queria agradecer muito vocês, lá. E aí foram todo mundo meio que vindo perto, assim, né, e ficou meio assim. Agora vamos fazer um merda. E daí te juntou todo mundo, se abraçou, tremeu as perninhas e gritou um merda juntos, assim. Aí foi bem legal, porque é isso, né? Eram umas sketches, assim, as pessoas nunca tinham se visto, eu acho, né? Alguns ali nunca tinham se encontrado. A gente fez um merda junto. Daí isso é legal também, né? Porque como vai ter a amostra competitiva, por exemplo, do feed, que eles vão competir entre eles, na real, eles estão competindo, entendeu? Tipo, vai ganhar um ou outro, né? Mas eles realmente ali eram um grupo, né? Assim, tipo, bora, não sei o que, vamos fazer. E eu senti que a própria equipe também passou essa ideia, assim, de que, tipo, tudo bem, rola uma competição porque a gente quer dar dinheiro para vocês, tipo, mas é muito mais do que competir um contra o outro, assim, a gente tá realmente querendo ocupar esse espaço da Casa de Cultura, a gente tá querendo, tipo, voltar a fazer festivais de sketch, a gente está querendo que o público conheça a Casa de Cultura mais do que o teatro só, ou que realmente as pessoas caminhem pela casa, que a gente ocupe os espaços culturais. Então acho que tem tudo isso assim que também trouxe uma energia legal assim de muito mais do que uma competição. Tem uma coisa que um rapaz ontem, a gente tava conversando lá na travessa, daí ele me falou uma coisa, ele falou assim, eu achei bem legal, porque as pessoas que não gostam de teatro, por exemplo, às vezes não veem nada, né? Tipo, porque não entram, né, nos teatrinhos. Daí ele falou, daí assim é legal que vocês estão fazendo um convite para as pessoas, porque a gente se apaixona quando a gente vê coisas, né? Tipo, a gente se permite, tipo, que legal isso, sabe? É uma coisa que eu não conhecia, né? Sim. E aí tu pensa, que legal, onde será que tem isso? E aí talvez tu entre no teatro, sabe? Porque realmente às vezes, assim, falando de cultura, é muito apaixonante, mas às vezes existe um desconhecimento mesmo, assim, de tu passar na frente do museu e tu não entrar nele, né? Tu, que prédio bonito, mas tu não sabe o que tem lá dentro, né? De obras de arte, de coisa. Então, eu acho que o feed também tem um recorte que pode ser interessante, que é esse convite, né? Tipo, quando as pessoas passam e veem uma coisa legal acontecendo, formação de plateia, que chama, né? Sim. Tu tá formando uma plateia que pode, de repente, se interessar pela coisa. Tanto por fazer quanto por assistir, sabe? Quando vocês falaram disso, me veio muito, dando nos ensaios, assim, quando tá montando, que vem aquela parafernália, assim, né? Que, tipo, ocupa a sala, tranca a passagem, né? Várias vezes acontece da pessoa tá subindo a escada e, tipo, se deparar, assim, e, tipo, dá meia volta e desce, assim, né? E aí eu fiz um pouco essa imagem no sentido da dificuldade de se entrar no cinema, se entrar na sala de teatro, tem alguma coisa, assim, meio... Eu não posso entrar daqui, assim. Misteriosa, né? Estar nesse ambiente. Sagrada. Interessante, assim. Total. Como que está sendo o ontem e hoje, a produção aqui na casa, assim, né? Essa casa que é gigante, tem 6 andares, 2 lados de escada, elevador. Como é que está sendo essa produção, assim? Como é que vocês estão se sentindo? A produção está sendo com muita dor nas pernas. Minhas coxas estão tonificadas. É uma doideira, né? Porque a casa é imensa, é linda demais, tem espaços incríveis, mas é um espaço também que a gente precisa entender, então tem certas burocracias que fazem parte do negócio, né? Acima de tudo é um trabalho de ir conversando com as pessoas, entendendo, aqui tem que desligar a luz, aqui tem que mexer isso aqui, eu posso arrastar isso, eu estou autorizada a fazer isso, então é um trabalho burocrático, de certa maneira, mas está sendo muito tranquilo, assim, eu realmente acho que está sendo super tranquilo, tirando a descção e subição de escada, que realmente é uma academia, assim, eu tava até brincando que essa semana... Tá paguíssimo, Não, essa semana só bíceps, porque perna não precisa mais. Mas super rolou, a coordenação da casa foi super generosa com a gente desde o início, assim. Acho que também porque eles também estavam a fim de ocupar esse espaço, de trazer gente nova, de trazer grupos diferentes. Então foi uma ideia que desde o início a casa comprou, assim, como uma ideia positiva pro próprio espaço, né? Sim. O público foi muito gentil com a gente também, assim, super compreensivos com os probleminhas técnicos que rolaram, porque é uma correria, né? Mas eu ia falar do feed acontecendo também, que ontem, por exemplo, foi o primeiro dia que a gente não assistiu nada, né? Porque é isso também, a gente tá sempre na função, e produção nada. É isso, né? Tipo, a gente não...
Só que daí tinha vários momentos que, assim, eu desmontando coisa, era legal ouvir outra coisa acontecendo. Daí eu sabia que os aplausos, né? Porque rolava muitos aplausos. Tipo, acabou lá. Daí a gente fazendo. Então, eu acho que também tem essa produção meio velada, assim, que ninguém vê. Que também acho que é bonito, assim, porque a gente fica realmente mandando energia pra lá. Pra, tipo, vai dar tudo certo lá. E eu tô desmontando aqui, eu montando aqui a próxima, né? Então tem essas coisinhas que as pessoas não enxergam, que a gente correndo, carregando caixa e tal. E a produção, eu acho que ela é um espaço de muita generosidade, assim, porque é isso, ninguém vai ver tua cara, né? Tipo assim, ninguém vai me ver, eu não vou estar nas fotos de divulgação do negócio. Tipo, é um lugar muito realmente de tipo, faz teu show, assim, arrasa. Tem uma doação ali. Tem uma doação que é muito bonito da produção, assim. Muito legal ver que são várias camadas de relação, assim, né? Tipo, de montar num espaço público e que a montagem está acontecendo publicamente, assim, né? Tipo, o público da casa passa pelo espaço da montagem. Tá acontecendo, né? Então, tu tem que estar mediando isso com o público, mediando isso com os atores e atrizes, mediando entre a equipe para que a coisa aconteça. E do que eu acompanhei, tipo, teve tensões, mas, tipo, aconteceu, assim, né? E isso também de tu tá num lugar, né, agora de manhã, tipo, tava num espaço e daí tu escutava o piano sendo tocado no outro, né? Tipo, essa ocupação da casa, assim, né? Dá uma vida, assim. Isso foi muito fundamental pro projeto, né? A gente pensar, tanto que, enfim, a gente escolheu o fato do público ser itinerante pra gente explorar a casa. A gente queria que as pessoas usassem espaços não convencionais para explorar a casa. Então, tudo também tinha a ver com a arquitetura da Casa de Cultura Mário Quintana. Esses pedaços abertos também que a casa tem, assim, são muito legais, né? Essa coisa das passarelas. Tipo, é muito... Sei lá, tudo parece uma obra de arte mesmo, assim. A própria casa é obra de arte, né? Até porque, quando a gente escreveu, eu fiquei tipo, não, se não for na Casa de Cultura, tipo assim, eu não sei onde vai ser, porque tem que ser lá, sabe? Porque tinha tudo a ver, tem tudo a ver com a arquitetura do espaço, sabe? Com realmente ocupar esse espaço cultural da cidade que é, tipo, fundamental. É aqui onde grupos conseguem ensaiar de graça, sabe? É um espaço de muita possibilidade para grupos independentes. Esse foi o episódio 1 do Vaz Áudios. Nos próximos estarão disponíveis as entrevistas com as artistas que apresentaram as esquetes no feed. Vale lembrar que a primeira edição desse festival foi uma realização da Polvo Cultural, uma produtora independente que tem seu espaço físico localizado na Travessa dos Venezianos, em Porto Alegre. Um lugar de encontro que une cultura, bebidinhas e afetos, além de gestar e realizar projetos. Segue lá no Insta para conferir a programação semanal, @polvocultural. Vale destacar e agradecer a algumas pessoas amigas que estiveram envolvidas na produção do festival e que de alguma forma possibilitaram o nascimento deste podcast. Danuta Zagueto, Ana de Davi, Luiz Manuel, Jordan Maia, Matheus Vacher, Fabiana Bezerra, Vigo Sigolini e Manu Goulart. O podcast Vaz Áudios é uma produção de Diogo Vaz. A nossa vinheta é de Wagner Menezes. Até logo!